Um currículo muito sintético, porque o dele é muito maior. O Raul Jungmann é o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública. Ele esteve conosco no auditório e vocês já viram uma apresentação um pouquinho mais longa do currículo dele. Ele é presidente do IRI, na área de Defesa e Segurança, foi ministro das pastas de Reforma Agrária, da Defesa e da Segurança Pública. Foi presidente do IBAMA e do INCRA e foi deputado federal por 3 mandatos, entre 2003 e 2016. O Benedito Mariano, já vou fazer a sua apresentação, é coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IRI, é coordenador deste núcleo e sociólogo e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Foi ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo e é ex-secretário de Segurança Pública da cidade de Diadema, do município de Diadema, em São Paulo. Bom, eu sou Fátima Cartacho, eu vou moderar vocês, eu sou consultora do BID atualmente, mas sou auditora da Receita Federal aposentada, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Esqueci de dizer que ele é meu conterrâneo. Temos um dado do nosso currículo que nos une. Precioso. E agora estou como consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Trabalho com as áreas de gestão pública, segurança pública e justiça. Então, por que o banco, o BID, está aqui? Todo mundo pergunta. Se é um organismo internacional que faz financiamento de programas. É que só na área de segurança pública nós temos 7 projetos. Na área de justiça, 3. E onde é que vai ser gerado o conhecimento? Para que a gente tenha bons programas que melhorem o Estado, que melhorem o país, a gente precisa interagir com as universidades, com os institutos, com os centros de pesquisa, porque é ali que se formam os conhecimentos para que a gente possa difundi-los nos programas que temos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o tema dessa nossa mesa é muito instigante. As políticas nacionais de segurança pública, reformas e a competência dos estados, da federação e de municípios. O ministro Raul Jungmann já um pouco falou disso na sua fala introdutória no auditório, quando ele disse a questão dos orçamentos dos 3 níveis de governo. Eu acho que o grande background da nossa fala, da nossa discussão hoje é o tema de como a federação, as relações federativas interagem no campo da segurança pública. Eu acho que esse é o grande desafio. Serão necessárias políticas nacionais? É por falta disso que não temos uma boa coordenação federativa? Seriam necessárias reformas, legislações novas? Ou falta realmente a prática de um federalismo cooperativo que está na Constituição, mas que, na prática, em poucas áreas isso acontece? Eu estou desafiando com algumas perguntas para que os nossos palestrantes façam suas exposições e, se a gente puder depois interagir com algum tipo de questionamento, seria bom. Passo para o Benedito Mariano falar. Tem um microfone aí para o senhor. A gente dividiu, professor Benedito Mariano, 20 minutos para cada um. Ótimo, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ligado? Tá ligado. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, doutora Fátima. É uma alegria dividir a mesa aqui com o sempre ministro Raul Jungmann. E, bom, a nossa mesa é sobre políticas nacionais de segurança pública, reformas e competência dos estados e municípios. Dividir mesa com o ministro, eu tenho que trazer por escrito, não quero improvisar muito aqui, né? Eu iniciei minha fala dizendo que a transição democrática no Brasil, iniciada em 82, com as eleições dos primeiros governadores dos estados, e que este ano completa 42 anos, trouxe vários avanços nos direitos políticos e sociais, avanços esses que, em sua ampla maioria, conquistada por governos de partidos da esquerda e do campo democrático. A Constituição Federal de 88 configura-se como o grande marco desse processo. Sua essência encontra-se expressa na fala do saudoso deputado Ulisses Guimarães ao promulgar o novo texto constitucional, abre aspas, tenho ódio e nojo à ditadura, fecha aspas. Um dos setores, porém, que a transição democrática não deu conta de transformar foi o setor de segurança pública.
Não tivemos políticas nacionais e nem reformas substantivas do setor nos últimos 36 anos. O capítulo 144 da Constituição manteve vários entulhos autoritários das constituições dos períodos de arbítrio. A cultura de repressão e o profundo anacronismo que marca o sistema de segurança pública não foram alterados com a retomada da democracia no país. A segurança pública carrega até os dias de hoje estruturas que foram forjadas no período do Brasil Império e nos períodos ditatoriais, tais como ciclo incompleto da atividade policial. Só o Brasil e mais 4 países têm ciclo incompleto. O inquérito policial é de 1871 do Império e ainda não teve reformas. Polícias militares como força auxiliar e reserva do Exército. Regulamentos disciplinares similares ao do Exército, através do decreto 88.177 de 1983, e que os governos da transição não extinguiram esse decreto. Como afirma o meu amigo e jurista Pedro Serrano, abre aspas, a nossa democracia constitucional ainda traz elementos de uma ordem autoritária e reacionária. E essa ordem autoritária e reacionária se expressa de maneira mais visível no setor de segurança pública. Temos ainda uma cultura de segurança pública que valoriza mais a repressão, somado a outra cultura do setor, que é um preconceito histórico contra pobres e negros. Os mais de 350 anos de escravidão moldaram um estereótipo perverso que faz com que o negro seja visto até hoje como suspeito em potencial de ser criminoso. E uma vez nessa condição, acaba tornando-se a principal vítima da violência cometida pelo Estado. Os dados da letalidade policial são uma demonstração inequívoca de que são as principais vítimas, quem são as principais vítimas da violência no Brasil. Ela atinge sistematicamente os jovens pobres, jovens da periferia. 83% dos mortos pela polícia em 2022 eram negros e 76% tinham de 12 a 29 anos, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tendo como referência os séculos de período escravocrata no país, é possível afirmar que segue sendo um desafio no século XXI enfrentar a cultura do capitão do mato, que se encontra ainda profundamente enraizada nas instituições de segurança pública. Portanto, políticas nacionais e reformas no sistema de segurança pública brasileiro passam necessariamente por incluir o antirracismo como tema central de qualquer proposta de mudança, devendo ser temática presente não só nos currículos das escolas e academias policiais, mas nos novos protocolos operacionais padrões. Sem reformas estruturais e culturais do sistema de segurança pública, não daremos conta de resolver uma questão chave que a transição democrática não priorizou: a necessidade de estabelecer os limites do uso da força policial, pautando-a na legalidade democrática e no Estado Democrático de Direito. Por mais paradoxal que possa parecer, uma das respostas a essa questão foi idealizada por um político conservador ainda no século XIX, o ex-primeiro-ministro inglês Robert Peel. Foi ele que idealizou a polícia comunitária, a polícia de proximidade, e estabeleceu 9 princípios para a atuação da polícia. Vou ler apenas um aqui para ganhar tempo. A razão de existência da polícia é a preservação, é a prevenção ao crime e à desordem. Podemos dizer que o ex-ministro, no século XIX, ao pensar a atuação das forças de segurança na Inglaterra, idealizou o conceito de polícia comunitária. Nos 42 anos de transição democrática, nós tivemos uma única Conferência Nacional de Segurança Pública no segundo governo Lula,
o que é uma demonstração de que o tema ainda é de fato, o tema nunca foi de fato uma agenda prioritária. O único programa federal que procurou quebrar a lógica de segurança pública como sinônimo sistemático de repressão foi o PRONASSE, brilhantemente coordenado e idealizado pelo ex-ministro Tarso Genro no segundo governo Lula. Apesar de não prever reformas nas instituições, metade das ações e projetos de financiamento da União aos estados e municípios do PRONASSE eram dedicados a projetos e programas de prevenção à violência. A prevenção à violência e o crime é a principal competência do município na segurança pública. É na esfera municipal que ocorrem as melhores experiências de políticas transversais e intersetoriais de segurança pública, valendo-se da capilaridade da gestão municipal no território, de sua maior proximidade junto à população. Esses aspectos fazem do município um ator privilegiado para o desenvolvimento de políticas de prevenção, justamente por sua capacidade de incidir nas dinâmicas territoriais locais. A grande contribuição do PRONASSE, portanto, foi a de incluir os municípios nessa agenda de segurança pública. Não podemos mais tratar com naturalidade, a política de incursões policiais sistemáticas nas periferias, com a justificativa de enfrentamento ao tráfico de droga e às organizações criminosas. Porque, na prática, estamos naturalizando as mortes que atingem sistematicamente a juventude pobre e negra das periferias. E ainda acabamos, ao adotar esse modelo, por fortalecer as próprias organizações criminosas, ao invés de enfraquecê-las, porque elas se mantêm e se alimentam da violência. Temos mais de 800 mil presos no país, em média 40% deles por crimes relacionados à droga. Muitos, inclusive, são presos com quantias de drogas que em muitos países são enquadrados para consumo próprio. É louvável que o STF tenha pautado a discriminação do porte de maconha para casos que recebam esse enquadramento, à medida em que nos bairros nobres, na prática, a discriminação já existe há muito tempo. Basta verificar o perfil dos presos por esse tipo de crime no sistema prisional. Por outro lado, quero registrar que é um retrocesso a PEC do Senado que criminaliza qualquer uso de substância psicoativa. Isso irá, na prática, criminalizar ainda mais a pobreza e não vai mudar em nada a segurança pública. Temos que ter uma política nacional de segurança pública que atue com repressão qualificada contra as organizações criminosas, que se dá com muita inteligência policial para desmantelar as estruturas do crime organizado e, ao mesmo tempo, ter um policiamento de proximidade nas periferias, o que ainda é um tabu no Brasil, que sofrem sistematicamente com as ações dessas organizações criminosas e também com a violência policial. A extrema-direita já definiu sua agenda prioritária de segurança pública. São políticas demagógicas, autoritárias e de fomento à violência e ao preconceito, principalmente contra os pobres e negros. Tais políticas, já está mais do que demonstrado, não mudam os índices criminais, mas reforçam a necropolítica contra os de sempre. Tampouco essas políticas valorizam os profissionais de segurança que têm baixo salário na maioria dos estados e que sofrem por não ter um programa de saúde mental do início ao fim da carreira, levando a números epidêmicos do suicídio policial. Mas, mesmo assim, essa agenda segue crescendo, fruto da cultura reacionária e excludente do sistema de segurança pública e do vácuo deixado pela transição democrática, que, além de abdicar de construir novos paradigmas para a segurança pública, por vezes, o que é pior, repete práticas na área que não se diferenciam da narrativa da extrema-direita. Portanto, a segurança pública continua sendo, abre aspas, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Em dezembro de 2006, fiz um artigo, ministro Raul, no Estado de São Paulo,
propondo a criação do Ministério da Segurança Pública, há 18 anos atrás, para dar centralidade ao setor como órgão gestor, coordenador, articulador e promotor de uma política nacional de segurança pública. Ele só foi criado, o Ministério da Segurança Pública, em 2018, e de forma extraordinária, o que passou a ideia de que nasceu com tempo curto de duração, o que realmente acabou acontecendo, né? E foi criado num governo, na época, com muita pouca legitimidade. Eu queria dizer que é uma alegria dividir essa mesa aqui com o único ministro da Segurança Pública de todo o período republicano. Raul Jungmann, menos de um ano, 10 meses, mas é o único ministro da Segurança Pública de toda a história republicana do Brasil. E quero dizer, ministro, que você é uma das poucas reservas morais e políticas daquele governo com pouca legitimidade. Em 2002, o projeto de segurança pública para o Brasil, da campanha do presidente Lula, da qual eu era um dos coordenadores, com muito orgulho, eu idealizei a criação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Quando fiz, a ideia central é que o SUSP fosse resultado de amplas reformas constitucionais e infraconstitucionais do sistema de segurança pública. Ou seja, partia-se do pressuposto de que, sem reformar o sistema vigente, não seria possível construirmos um sistema único de segurança pública. Passados 22 anos, o SUSP não saiu do papel, né? Porque nós não tivemos iniciativa nenhuma de reforma substantiva no sistema de segurança pública. Portanto, penso que é um equívoco a ideia de uma PEC do SUSP, sem que tenha sido criado condições para a sua efetiva implementação, e que se dará por outras reformas constitucionais e infraconstitucionais. Estou terminando. São outras mudanças constitucionais e infraconstitucionais que garantirão a implementação do Sistema Único de Segurança Pública. E é preciso, para isso, vontade e decisão política para colocá-las em prática. Infelizmente, isso nunca ocorreu em toda a transição democrática. E o SUSP, idealizado em 2002, não saiu do papel, mesmo com a existência, à época, ministro, de uma conjuntura favorável para realizar as reformas, inclusive no Congresso Nacional, que nós não temos hoje, por exemplo. As principais propostas de reforma constitucionais e infraconstitucionais que constavam do ideário do Sistema Único de Segurança Pública em 2002 eram: as polícias militares deixar de ser força auxiliar e reserva do Exército, né? A transição não estabeleceu uma política nacional de segurança pública, mas a ditadura estabeleceu. E até hoje, as polícias militares respondem a 2 comandos, dos governadores e das Forças Armadas. Previsão constitucional de ciclo completo da atividade policial. Revisão do Instituto do Inquérito Policial de 1871. Estabeleceu um piso nacional para as polícias estaduais e guardas civis municipais. Tirando Santa Catarina e o Distrito Federal, é um absurdo o quanto é pouco o salário inicial dos policiais civis e militares do país. Policiamento de proximidade comunitário em contraponto ao policiamento de confronto. Programa integrado de saúde mental aos policiais do início ao fim de carreira. Ouvidorias autônomas e independentes das polícias da União, do Distrito Federal e dos estados. Nos estados só temos 4 ouvidorias independentes. E nós não temos ainda, em toda a transição democrática, uma ouvidoria autônoma das polícias da União. Integração territorial com interface entre as polícias estaduais, federais e guardas civis municipais. Após 22 anos, a maioria dessas propostas ainda não foram efetivadas, nem mesmo as infraconstitucionais. Temos apenas 4 ouvidorias independentes nos estados e algumas experiências territoriais envolvendo os 3 níveis de governo.
Mas, como disse, ainda não temos uma ouvidoria autônoma independente das polícias da União, e o policiamento de proximidade, que foi idealizado no século XIX, ainda está distante das nossas polícias militares, porque os nossos governos de direita, de esquerda, de centro-direita, não priorizaram o policiamento de proximidade. Acrescento a importância de termos uma PEC que cria uma Guarda Nacional de caráter civil em substituição à atual Força Nacional, que ainda é um programa, não é uma instituição, estrito sensu, policial. Sem hierarquia adequada, sem código de conduta, sem órgão corregedor, com uma Guarda Nacional para atuar em todo o território nacional, na proteção das fronteiras, dos povos indígenas, no enfrentamento às grilagens ilegais e para atuar nos estados quando houver crises na segurança pública, não haveria mais necessidade do emprego das GLOs, Garantia da Lei e da Ordem, pelas Forças Armadas, que tem um custo elevado e, no meu entendimento, não mudam substancialmente em nada a segurança pública. Grande parte das mudanças infraestruturais que foram debatidas, ministro Raul, nesses últimos 42 anos, está na Lei 13.675 de 2018, conhecida como a Lei do SUSP. Entretanto, me permita aqui apontar que dos objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social prevista na Lei do SUSP, cerca de 70% dos objetivos são introduzidos por verbos genéricos. Incentivar, estimular, fomentar, fortalecer, apoiar. Apesar de, no artigo 3º da lei, haver a previsão que cabe à União estabelecer a política nacional de segurança pública e defesa social, no meu entendimento, faltou explicitar na lei qual é exatamente a política nacional de segurança pública que seria executada pela União, além desses artigos, desses verbos genéricos previstos na lei. O que torna, na prática, apesar de ser uma referência importante, ainda a Lei do SUSP é uma carta de intenções e não se configurou em política pública de fato. Defendo a recriação do Ministério da Segurança Pública para implementar uma verdadeira política nacional de segurança pública, que ainda não temos, e ela só é possível com reformas e indução de política nos estados e nos municípios para oxigenar o sistema. A única vez que o Brasil teve uma política nacional de segurança pública, infelizmente, foi no período do arbítrio, né? Que tinha, assim, uma centralidade do governo federal e em relação com os estados. O futuro Ministério da Segurança Pública deve ter como agenda prioritária amplas reformas constitucionais e infraconstitucionais do sistema, já citei algumas aqui, que só se materializam com diálogo com os governos dos estados, do DF, com os municípios, com o Congresso Nacional, mas fundamentalmente também com as associações representativas dos policiais e com a sociedade civil organizada. A transição democrática dialogou muito pouco com as associações policiais no Brasil. É imperativo criar uma ação permanente integrada de enfrentamento às organizações criminosas e, concomitantemente, eu acho que cabe à União, ao governo federal, induzir policiamento de proximidade nos estados e nos municípios. Isso pode ser feito, por exemplo, através da reforma do Fundo Nacional de Segurança Pública para estabelecer contrapartidas objetivas para o repasse aos estados, como a priorização do policiamento de proximidade, como o uso de câmeras corporais, e, além disso, prever nessa reforma que 20% a 30% dos recursos dos municípios, prevê que de 20% a 30% dos recursos aos municípios que apresentarem programas e projetos de prevenção à violência e ao crime.
Na época do Tarso, o Pronaf chegou a repassar 450 milhões aos municípios com programas e projetos de prevenção. Hoje não chega a 30 milhões de reais. Então, nós retrocedemos com o incentivo a essa política transversal, intersetorial, que é feita em grande parte pelos municípios. A narrativa equivocada de que segurança pública é uma atribuição exclusiva do Estado e não do governo federal distancia a perspectiva de qualquer mudança no setor e o estabelecimento de uma política nacional de segurança pública. Temos que ter um órgão gestor nacional da segurança pública para estabelecer as reformas necessárias. Ou damos conta de resolver esse calcanhar de Aquiles, que é da esquerda do campo democrático, e quer incluir no campo democrático a direita não fascista. Ou a transição democrática estará sempre em risco com o crescimento das organizações criminosas e com a sombra da volta da extrema-direita fascista, que se alimenta de um sistema de segurança pública reacionário, anacrônico e que, por inércia da própria transição democrática em 40 anos, continua conflitando com os valores mais caros da democracia e da civilidade. Desculpa me alongar. Não. Muito obrigada, doutor Benedito Mariano. Excelente exposição, muito completa. Ele fez uma retrospectiva de todo o sistema de segurança pública com proposições bastante concretas de como superar os desafios da segurança pública que hoje vivemos. Já passo de imediato a palavra para o ministro Raul Jungmann. Para o Jorge Abud, o senhor vai encerrar, então. Então, vou ler o mini currículo seu, professor. Um momentinho. Como o senhor estava fora, eu esperei para quando chegasse. O professor Jorge Abud, eu chamo de professor porque estamos numa casa de ensino. É livre docente, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogado e consultor jurídico. É professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo e professor do mestrado e do doutorado do IDP-DF, casa em que estamos. Então, com a palavra, o professor Jorge Abud. Eu tinha entendido que você tinha pedido para ficar no final. Peço perdão. Então, pela ordem, seria você. Nós já lemos os currículos. Você quer tirar no pau? Nós já lemos os currículos todos. Eu peço perdão, que eu fui uma moderadora atrapalhada agora. Não, muito pelo contrário. Então, eu tenho a minha solidariedade, eu tenho a sua solidariedade. Então, com a palavra, o ministro Raul Jungmann. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria de saudar à mesa a nossa coordenadora. Contemporânea. Eu, inclusive, quando me apresento, as pessoas perguntam, você é da onde? Eu digo, sou de Pernambuco, mas não é presunção, não, é destino. As pessoas podem pensar que eu estou já comecei assim, um pouquinho de arrogância, mas não é isso, a gente sabe que não é isso, evidentemente. Cumprimentar aqui o meu mestre e professor, que vocês acabam de ver a abrangência da análise que tem o Benedito Mariano, que é sempre um prazer de encontrar aqui, e o professor George, que vai finalizar tudo isso que nós estamos aqui conversando. Olha só, eu gostaria de conversar com vocês a partir da minha visão de 10 meses ministro da Segurança Pública. Tá? Ou seja, é uma visão autoral. O professor Mariano fez uma ampla análise da segurança pública. E eu vou me deter em um ponto da segurança pública, só um ponto. Evidentemente que segurança pública é algo extremamente plural, extremamente multifuncional, o que vocês quiserem. Né? Mas eu acho que vale a pena focar um ponto, mas que me parece que é o ponto para nós termos uma mudança, né? Um turning point em relação à
a segurança pública. Isso não quer dizer desmerecer absolutamente os outros enfoques, as outras abordagens, não é nada disso. É da minha experiência. E então eu peço desculpas porque eu vou repetir, né, algumas coisas que eu falei ontem. Então quem assistiu pode pular essa parte e vamos ao que interessa. Mas antes disso eu queria falar que o Mariano disse que eu fui o único ministro, é verdade, o único ministro de Segurança Pública, pelo menos 300 e poucos anos do período republicano. E isso tem uma grande vantagem, é que eu sou incomparável. Eu sou incomparável, gente. E, de novo, não é presunção. Vocês vão achar que eu sou metido, arrogante, né? Vaidoso. Imagina, longe de mim isso. Sou a própria imagem da humildade. Mas a verdade é que eu sou incomparável, porque não tenho com quem me comparar. Tá certo? Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. Vou repetir o meu início de ontem, dizendo o seguinte. Primeiro, eu falo de uma perspectiva de Estado, com E maiúsculo. Eu não faço aqui ponderações, considerações ou críticas a esse ou aquele governo. Eu quero uma perspectiva de Estado. Segundo lugar, nós não temos um sistema de segurança pública no Brasil. E vou procurar demonstrar isso. Terceiro aspecto, nós não temos também uma política nacional de segurança pública. E por último, e talvez o mais polêmico aqui a dizer, isso que chamamos de Sistema Nacional de Segurança Pública, que para mim inexiste, mas vamos aceitar, apenas a título argumentativo, ele é funcional. Ele é funcional com o crime organizado, a violência que nos assola. Ou seja, o que está aí, ele não reduz, ele impulsiona, ele multiplica, ele aprofunda a violência que nós estamos vivendo. Por que isso? Nós temos 7 constituições. É sempre meu ponto de partida, né, Mariana? 7 constituições. A primeira de 1824 no Império, a última em 1988. Em nenhuma delas, peço que anotem isso, quem queira memorize, a minha já, aos 72 anos já não é tão boa, mas enfim. 7 constituições, o poder central nunca foi responsável pela segurança pública. Jamais, em nenhuma delas. Como é que vocês explicam isso? E aqui vale, aí sim, uma primeira observação. Alguém conhece uma história da segurança pública no Brasil? Por favor. Aonde está a história da segurança pública no Brasil? Nós temos academias, boas academias, senhor Márcio Forte. Nós temos, evidentemente, muitas entidades envolvidas com segurança pública. Por que nós nunca produzimos uma história da segurança pública no Brasil? Por quê? Hein, professor? Por quê? Nós temos teses, nós temos artigos, nós temos ensaios, mas não existe. Se vocês quiserem buscar, por exemplo, a diplomacia brasileira, tem um excelente, né, do nosso decano, que é o embaixador Recupero, maravilhosa, maravilhosa. Se vocês quiserem buscar na saúde, vocês vão encontrar na educação. Agora me explica por quê que não existe na segurança pública, que hoje é uma das 3, em alguns casos, a primeira preocupação dos brasileiros e brasileiras. Vocês podem me dizer por quê? Vou tentar responder. Porque não existe esta responsabilidade. É um fato. E por não existir essa responsabilidade central, como existe na saúde, na educação, na previdência, no lazer, nos esportes, no que vocês quiserem, talvez por isso não exista esse estímulo para poder fazê-lo. Mas o que é que decorre daí? Então vamos para um exemplo muito prático. Vamos imaginar que eu sou o ministro e aqui estão presentes secretários de Segurança Pública da nossa federação. Os estados estão todos representados aqui, e aí eu abro a reunião e digo o seguinte: gente, a prioridade agora é combater o feminicídio. Ok, vamos voltar, voltou, bacana. Vocês voltam para os seus estados e vocês fazem o que vocês quiserem. Se lixem para mim, vão se lixar para mim. Vocês não estão nem aí, porque eu não tenho nenhuma capacidade, eu não consigo falar muito sentado, não, eu tenho que levantar. Desculpe. Né? Então, perceba bem isso. Como é que um país de dimensões continentais, eu reúno todos os secretários de segurança pública numa sala e digo, amigos, o caminho é esse, a Meca, a verdade, a luz, o caminho é esse.
e vocês literalmente farão o que vocês quiserem. Como é que é isso, gente? Como é que vocês justificam isso? Nós sabemos que a saúde, é claro, ela tem toda uma estrutura constitucional que permite exatamente a colaboração, a participação, porém, o órgão central, quem dá o rumo, é a União. Alguma dúvida com relação à educação? Alguma dúvida com relação à Previdência? E por que a segurança não? Por que não? É possível algum Estado da Federação isoladamente constituir um sistema ou uma política? Me respondam, é possível? Não é possível. Então não tem sistema. Não tem. Vocês têm sistema de saúde? Tem. Você tem sistema de educação? Tem. Você tem? Tem. Mas a segurança você não tem. E ao não ter, você fica exatamente dependente desse mosaico. Ontem, o governador Caiado se louvava dos seus avanços, que ele acha que fez lá, muito bem. Mas, em contrapartida, tem estados que estão rigorosamente afundando. E aí? Se você não tem nenhuma capacidade de enforcement, de estabelecer nenhuma política, se você não tem capacidade... Quer ver outro probleminha? Vamos fazer o probleminha. Vocês acham possível estruturar uma política pública sem dados e sem informação? Alguém aqui é capaz de fazer essa mágica, baixar um santo, lá uma bruxaria, não sei, uma mágica, e conseguir fazer com que você tenha uma política nacional sem informação? Bacana? É o que acontece com a segurança pública. Por quê? Porque os dados são todos eles, primariamente, vêm dos estados. Eu convivi, quando fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara de Deputados, na época, Márcio, tinha estados que não mandavam porque não queriam, e não acontece nada. Absolutamente nada. Querem saber o que está acontecendo na saúde? Vão no DataSUS. Quer saber o que acontece em termos de mortalidade? Sistema de informação de mortalidade. Querem saber o que acontece na educação? Vão no INEP. Prova Brasil, PESE, o que vocês quiserem. E a segurança pública? Todos os dados são primariamente elaborados no Estado, ou não, com qualidade, sem qualidade, reais, fictícios. São nos Estados. Como é que você checa? O governo federal apenas ele os consolida. Vocês estão entendendo a situação que nós vivemos? Agora, em troca disso, nós temos no Brasil 71, pelo menos a última levantamento, 71 facções de criminosas, prestem atenção, de base ou origem prisional. O que quer dizer isso? 71 delas surgiram dentro do sistema prisional brasileiro, senhores, dentro do sistema prisional brasileiro. Que eu chamei um dia, o sistema prisional brasileiro, eu chamei de home office do crime organizado. Então, essa política de superencarceramento, que vocês ouvem, bota na cadeia, tá bom, não tem que ter medo de prender. Falaria um pouquinho mais adiante sobre isso. Não tem que ter medo de prender. Agora, só quero dizer a vocês o seguinte, senhor contribuinte, senhor cidadão, cada vez que o senhor se sente muito bem contemplado, quando tirou alguém das ruas, e claro, o senhor tem mãe, tem pai, tem família, tem mulher, e tem você, inclusive, os seus bens, tem toda a razão de fazê-lo. Só quero dizer o seguinte, o senhor acaba de alimentar o exército do PCC, do Comando Vermelho, dos amigos, do Terceiro Comando Capital, da família do Norte, o que vocês quiserem. Essa é a política. Essa é a política. O centro, o epicentro da violência, onde se constrói a violência, onde se constrói o crime organizado, o sequestro, a morte, tudo isso que vocês, e eu também, nos sentimos apavorados, é construído assim. É construído assim, dentro do sistema prisional. Por quê? Porque quem controla as 1.400 unidades prisionais do Brasil são 71 facções criminosas, amigos. No meu estado, tem um complexo prisional chamado Aníbal Bruno. Já estive lá, mais de uma vez. Você sabe quem é que tem a chave das celas? Celas que, por exemplo, numa cela dessa, metade dessa cela tem 40 sujeitos aqui dentro. 40 sujeitos vivendo aqui dentro. Quem tem a chave da cela é o chaveiro. Quem é o chaveiro? É um presidiário. É um presidiário. Certa feita, o presidente Temer teve uma ideia que eu não gostei nem um pouco, que foi o seguinte, oferecer aos governadores, logo depois das
as Olimpíadas, as Forças Armadas, que tiveram um papel muito importante lá, elas estavam com o estado da arte tecnológico em termos de rastreamento, de sondagem, né, e tal. E ele ofereceu, o governador que quiser, nós vamos fazer uma vistoria, para quem quiser. 6, 7, 8 governadores toparam. Nós entramos numa quantidade de presídios, eu não me lembro mais, eu sei que eram 22 mil, somando tudo, eram 22 mil presos. 10 minutos? Só isso? Hein? Eu não. Deus me livre, vai custar caro, advogado. Brincadeira, Jorge. Então, olha só. Então, o que acontece? Nós encontramos lá, para cada preso, nós encontramos 2 armas no sistema prisional. 2 armas. Você tem 44. Perceberam? Isso quer dizer o quê? Que todo governador, tá certo? Ou pelo menos a maioria, o seu sistema prisional faz acordo com o quê? Com as gangues, faz acordo com o crime organizado. Claramente, senão explode. Senão explode. Então, voltando para o nosso sistema central. Se nós não tivermos uma emenda constitucional que centralize, que crie a possibilidade de um centro estabelecer uma política nacional e um sistema nacional, me desculpem, esqueçam. Vai existir muito discurso bonito. O tema segurança pública vai ser central nas próximas eleições de 2026, absolutamente central, não tenho a menor sombra de dúvida disso. Já está, não, já começa, porque está no topo, né? Então, não há possibilidade. Mas tem 1000 outras coisas para fazer, como o Mariano chamou a atenção, extremamente importantes aqui. Agora, se você não mexer nisso, amigo, pode esquecer, porque não vai você conseguir fazer com que as coisas efetivamente venham a mudar, né? E não vai mudar. Vou concluir com alguns números, que eu também citei ontem, né? Os senhores sabem quantos policiais têm os estados e municípios? Em torno de 800 mil. Você sabe quanto tem o governo central, Brasília? Uns 24, 25 mil. Nem 5% está no nível federal. E no nível federal são 2 polícias, 3, se vocês quiserem, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal. Falando nessa, nós temos, como eu disse aqui, 1.400 unidades prisionais, não é isso? Lembre-se, controlada por 71 facções criminosas. Pois bem, o governo federal tem 5 presídios, são 140 a 5, ok? Agora vamos dar uma olhadinha na verdade, a verdade está sempre com orçamento. O governo federal, em 2022, esses dados que eu estou colocando são de 2022, ele investiu alguma coisa como, vai lá, 24 milhões, por aí. Sabe quanto estados e municípios investiram? Quase 130 milhões. Como é possível, com essa disparidade, com essa simetria, senhora coordenadora, você mandar e controlar e coordenar alguma coisa? Não tem a menor possibilidade. Esqueça. Não tem chance para você fazer isso. Eu concluo dizendo o seguinte, quando nós passamos pelos esses 10 meses, nós aprovamos o SUS, porque aqui temos o seu preceptor, não é? O SUS era uma ponte para você conseguir fazer isso. Ele tinha coisas, e tem coisas dentro dele, que nunca foram exploradas, né? Primeiro, você tinha uma auditoria que permite você passar a segurança pública do reino da obscuridade, onde ninguém sabe o que está acontecendo, para o quê? Uma política com base em evidências. Com base em evidências. Isso é uma enorme mudança de perspectiva. Com base em evidências, você faz a alocação dos recursos, alocação de pessoal, você estabelece políticos e prioridades, mas você tem que ter evidências, você tem que saber onde é que você está pisando. Se você não sabe, amigo, você está atirando ao léu. E é isso que nós fazemos. É isso que você faz. E evidências você tem na saúde, você tem na educação. Em alguns estados, evidentemente, que tem. São Paulo é um caso mais conspícuo dele. Tá certo? Mas, inversamente, você tem uma dúzia ou mais que não tem nada disso. A outra coisa que você tinha lá dentro, a ouvidoria que ele citou, está lá dentro. E, mais importante, uma corregedoria nacional, que permite você avocar processos, tá certo? Evidentemente que sem retirar a autoridade dos estados, não se trata disso, é um princípio constitucional, cláusula pétrea, mas você tem essa capacidade de enforcement, ou seja, você tem isso. Fizemos também, pela primeira vez, nós vinculamos recursos, porque não tem recurso vinculado para a segurança pública, como você tem na saúde, por exemplo, como você tem na educação. Que foi o que a gente fez, por causa do problema do teto fiscal? A gente conseguiu pegar os recursos
Caixa Econômica Federal, das loterias, portanto, sem impacto no orçamento, para que você conseguisse vincular sem estar passando por cima. Porque se você disser vincula alguma coisa, todo economista que eu conheço, ele suicida. Falou vincular, ele já pula da janela, dá um tiro na cabeça, bebe veneno, faz qualquer coisa. Porque vinculação, porque nós já temos 90 e tanto por cento do nosso orçamento vinculado, isso é um horror. Mas, enfim, fizemos isso acontecer. E lá dentro criamos um programa, que é um programa de qualidade de vida para os policiais. Nós trabalhamos, eu faço questão de dizer isso, nós abrimos o Ministério para a sociedade, lá dentro trabalhamos com Sou da Paz, trabalhamos com Igarapé, trabalhamos com o Fórum, mas também trabalhamos intensamente com todas as entidades policiais desse país. Todas. Trabalhamos com todas. E faço questão de dizer que existem poucas missões públicas mais nobres do que aquela desempenhada por um policial. Tá certo? Então, e isso redundou em quê? Redundou que pela primeira vez em anos, uma década, você começou a ter a queda dos homicídios no Brasil. Então, isso não é apenas uma questão retórica e de dizer que fizemos bonitinho, assim, assim, assado. Foram 10 meses. Foram apenas 10 meses. E nós tivemos essa queda. É óbvio que seria inteiramente, eu diria, vender ou passar ilusões e dizer que fomos nós só o responsável. Não, não é isso. Não fomos. Não fomos. E tem mudança demográfica que está acontecendo, sobretudo na juventude, que mata e morre 2,5 vezes mais do que a média da população. Evidentemente que você teve uma redução do combate das gangues que existiam entre si, e evidente que na véspera da eleição você teve um grande investimento de governadores, porque evidentemente sabiam que iam ser julgados por conta dos seus resultados em termos de segurança pública. Então tudo isso contribuiu. Mas a verdade é que uma política social, uma política aberta para a sociedade, uma política que dialoga com os direitos humanos, mas com segurança pública. Não é só um lado dessa moeda, não é só segurança independentemente de todo o resto, e muito menos direitos humanos. Não é isso. Essas coisas têm que ser articuladas para você dar uma resposta democrática que o Brasil precisa ter. É possível, está ao alcance, a gente já superou enormes outros problemas no nosso passado, e, sobretudo, porque isso é fundamental para a sociabilidade, para a vida em comunidade, a vida em cidade e, sobretudo, para a democracia. Não há possibilidade da democracia persistir sendo erodida pelo medo, pela desconfiança, pelo pavor, pela violência. Não convive. A democracia não convive com isso. E é por isso que é tão importante esse seminário que nós estamos realizando. Amigo, estou multado, muito obrigado. Eu queria agradecer ao ministro Raul Jungmann pela excelente palestra, entusiasmante, e já passar para o Jorge Abud. Você tem apenas quantos minutos? Não, mas é porque 10 minutos, porque estão falando que o outro palestrante, nós vamos ser despejados às 15 horas. A sala tem uma audiência muito boa. Quem quiser sentar na frente, ainda tem algumas cadeiras livres. A plateia está entusiasmada. Fala aí, professor Jorge. Pessoal, bom, então, boa tarde. Ó, primeiro, cumprimentar aqui todo o painel, a fala do professor Benedito Mariano, coordenação da doutora Fátima e a belíssima palestra do ministro Raul Jungmann. Basicamente, cumprimentar toda a audiência, pedir desculpa pelo meu atraso, eu fui para o IDP errado, basicamente foi isso, entrei na sala 5 do IDP errado e estava tendo um outro evento mesmo. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para participar do evento. Depois eu fiquei bastante preocupado, porque quando eu recebi o convite não tinha o painel. E aí era segurança pública, e colocaram o ministro Raul e o Benedito Mariano, que são... Eu falei, bom, eu fiquei realmente preocupado e, naturalmente, eu preparei uma fala mais curta. E, lógico, segurança pública é a especialidade deles, são as maiores vozes sobre isso. Eu puxei um pouco para o direito constitucional para tentar ligar com o tema do federalismo, e eu acho que vai acabar dialogando exatamente com alguns desses pontos. Porque quando a gente fala de segurança pública, para o direito constitucional, quando a gente pensa na doutrina, ela sempre trabalha com 2 níveis de articulação. Entre estados, né, o plano internacional, isso desde Kant, na Paz Perpétua, tinha um pouco de segurança pública ligada a isso. Eu acho que é o primeiro grande texto sobre essa temática. Mas o que nos interessa aqui é o plano da articulação nacional, que aí é o plano entre federação, entidades estaduais e município. E todo mundo sabe que o Brasil ele tem uma federação bastante sui generis, em que a Federação Brasileira ela é completamente protagonizada pela União, no plano legislativo, e em várias outras políticas fundamentais. Tanto que a comparação
do protagonismo da União no Brasil em âmbito federativo com qualquer outra federação, demonstra essa particularidade nossa. Mas, curiosamente, em segurança pública, a Constituição ela dedica só o artigo 144 e, justamente em segurança pública, essa característica que é inerente ao federalismo brasileiro não se repete. Não se repete. E aqui já foi muito bem exposto, então, essa parte eu passo em relação a ela. O tema da minha fala é sobre uma temática que eu venho trabalhando em direito constitucional, que eu chamo de federalismo epistêmico, ou epistemológico, ou federalismo cognitivo, que é basicamente que eu entendo que é uma sequência do que é o federalismo cooperativo, que os alemães falam tanto, naquilo que não tem clareza, ou é compartilhada a competência no agir, ele aparece. Quem traz federalismo cooperativo no Brasil, vocês vão se lembrar, são os votos do ministro Gilmar Mendes, na época da pandemia, que tinha dubiedade sobre quais diretrizes serem seguidas, se pelo Comando Federal ou haveria a preservação de autonomia dos entes estaduais e municipais. Eu até tenho um texto com ele sobre isso. E por que o federalismo epistêmico? Porque certas temáticas, eu entendo que a segurança pública é uma das principais, há um déficit de regulação e conhecimento dos agentes do Estado em como agir. É um conhecimento que tem que ser produzido numa interação desses agentes do Estado, inclusive entre si, na produção de conhecimento, de diretrizes e assim sucessivamente. Sem informação de conhecimento, você teria um problema bastante grave em relação a isso. Tem um lado positivo, na lei que foi mencionada, a Lei 13.675, ela cria, vamos dizer assim, pelo menos no plano normativo, vamos dizer assim, a integração, tanto que ela chama os entes federativos de integrantes estratégicos, e ela coloca como diretrizes compartilhar informações e produzir informações. Então, eu disse que no plano normativo ela seria, vamos dizer assim, o âmbito normativo que fomentaria esse federalismo estratégico para a segurança pública. Qual que era o meu problema em relação à lei? Agora eu estou mais tranquilo de dizer que eu tenho esse problema em relação à lei. Ela, na visão do direito constitucional, ela tem dois problemas fundamentais. Como muito bem explanado, ela é muito carta de intenções. Ela tem pouco enforcement, ela tem pouca corrigência normativa. E isso gera uma segunda consequência dela. Ela não estabelece um foro adequado de disputa para definição quando houver divergência entre entes federativos em termos graves. Por não haver, por exemplo, a Alemanha, para a questão de saúde e segurança de saúde, ela estabelece foros adequados. E no Brasil, por não haver, o que acontece? Tem se forçado o Supremo a ser esse foro na definição. O que é positivo, que em algum aspecto a judicialização em relação ao Supremo. Só qual que é a questão? Como foi dito também, segurança pública é um dos temas mais palpitantes e polêmicos do ponto de vista político. E o Supremo ele é alvejado por extremistas há muito tempo, né, nos últimos anos no Brasil, e aí quando joga para o Supremo, vai uma pressão e se usa belas decisões do Supremo justamente para fazer a crítica da crítica do Supremo. Então, vou só mencionar um exemplo aqui, eu selecionei outro, mas eu vou fazer um texto sobre isso. A DPF 635, que é a DPF que o Supremo estabelece regulação de como haveria as incursões policiais nas comunidades, né, nas favelas. E veja como ela é, vamos dizer assim, uma das decisões, do ponto de vista do direito constitucional, quem gosta, uma das decisões mais belas que o Supremo já deu, só que, ao mesmo tempo, é uma das decisões que mais fake news foram criadas em relação a ela. Tanto que diziam que o Supremo estava proibindo a polícia de combater o crime organizado. Por que chegou ao Supremo? Por várias razões, mas chega porque não tem essa centralidade. E você não tem um outro foro de definição dessa política. E aí o Supremo dá esse voto, e o Supremo, nesse voto, ele menciona, por exemplo, a questão do GPS e das câmaras de policiais. Isso gera um conflito federativo, volta para o Supremo numa suspensão de liminar, e o Supremo, já por conta da pressão, para mim está claro no voto, não consegue dar enforcement, porque realmente é diluído. Então o Supremo diz, olha, não é aqui o foro adequado para examinar isso, mas em outro... E o Supremo fez isso na questão das guardas municipais, depois fez um tema no compartilhamento da Receita com a Polícia Federal. Então há vários temas sobre segurança pública cruciais que, na minha visão, não partem de uma política nacional, não tem uma entidade administrativa para dar esse enforcement, sobra apenas a judicialização para o Supremo, que tem uma competência muito vasta, não consegue dar a decisão na velocidade necessária para se articular essa temática. Então, o déficit cognitivo do Estado, hoje, como não tem uma articulação realmente posta por diretrizes normativas vinculantes,
tem sido feito basicamente via judicialização. Só que a judicialização, ela sempre chega depois, sem dizer a pressão política que ela impõe ao Supremo, né? Ele fica exposto a esse debate político ao dar essas decisões, que acaba, a médio e longo prazo, enfraquecendo, vamos dizer assim, a imagem dele para uma parcela da sociedade. Então, seria essa a minha rápida fala, reiterando aí a honra de participar desse painel.